Nós estamos compartilhando sobre esses dias, En esencia, lo que estamos compartiendo en estos días sobre identidade, sobre la identidad, natureza la naturaleza e propósito. y el propósito. O evangelho não é para pautar nosso comportamento. El Evangelio no vino a enseñarnos cómo comportarnos. Jesus não veio ao mundo ensinar uma religião. Jesús no ha venido a enseñar una religión al mundo. Jesus não veio ao mundo ensinar uma religião. Jesús no ha venido a enseñar una religión. Jesus veio nos revelar Vino a revelar o que é ser qué es ser homem espiritual, el hombre espiritual. que é o que Deus disse que faria lá no princípio. ¿Qué es lo que Dios dijo que haría desde el principio? Então Jesus vem ao mundo mostrar qual é a missão de Deus. Así que Jesús vino al mundo a enseñar cuál era la misión de Dios. Jesus veio cumprir a missão de Deus. Ha venido a cumplir la misión de Dios. A missão de Deus está revelada em Gênesis 1. La misión de Dios está revelada en Génesis 1. Quando ele diz, façamos Cuando dijo, hagamos o homem, el hombre, artigo singular definido. artículo singular definido, O homem. el hombre. Deus não estava fazendo um homem. Dios no estaba haciendo un hombre. Deus disse que faria o homem. Dios dijo que haría el hombre. O homem conforme ele criou. El hombre, ¿cómo le ha creado? Ele criou, façamos, ele Hagamos, criou ha creado e aí ele começou a formar. y después formó. Então Deus começou a formar o homem Así que Dios ha empezado a formar el hombre, a partir de Adão. empezando en Adán. Ele está formando o homem Está formando al hombre que ele criou que él ha creado, conforme ele disse que faria. según dijo que haría. Então Deus revelou sua vontade. Así que Dios ha revelado su voluntad. Vamos fazer o homem. Hagamos el hombre. E ele criou como esse homem é. Y ha creado cómo es ese hombre. Então esse homem está definido. Así que hay una definición de ese hombre. E ele começou a formar o homem. Y después formó al hombre. E esse homem está completo Y el hombre está completo em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Jesus revela que está consumado. Jesús revela que está consumado. Então, quando Deus está falando do homem, Así que cuando Dios está hablando del ele está hombre, falando de Jesus, está hablando de Jesús o Cristo. o Cristo. Então, Jesus vem revelar quem é o homem Así que Jesús vino a revelar que quién Deus es el disse que hombre faria. que Dios dijo que haría. E o homem que Deus disse que faria Y el hombre que Dios dijo que haría é o Cristo, es el Cristo, o Filho de Deus. el Hijo de Dios. Jesus Jesús vem revelar vino a revelar o Cristo, el Cristo, que é o homem. que es hombre. De modo que todo filho de Deus De manera que cada hijo de Dios é es conforme según Cristo. Cristo. Jesus é o primeiro. Jesús es el primero. Ele era único, Era único, mas ele deu a vida pero ha dado la vida para se tornar primeiro para tornarse en el primero de muitos irmãos. de muchos hermanos. De modo que Jesus é o primeiro De manera que Jesús es de el primero todo corpo de todo un cuerpo de Cristo. de Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo. Así que somos el cuerpo de Cristo. Nós temos a mesma identidade, Tenemos la misma a identidad, mesma natureza la misma naturaleza e o mesmo y propósito. el mismo propósito. Amém? Então, é isso que nós estamos compartilhando já há 2 dias. Y es sobre esto que vamos compartiendo hace 2 días. Entender como é que isso tem que ser transformado no nosso entendimento. Entender cómo tenemos que ser transformados Qual é a en nuestro identidade do entendimiento. Filho de Deus? ¿Cuál es la identidad del Hijo de Dios? Qual é a natureza do Filho de Deus? ¿Cuál es la naturaleza del E Hijo qual de é o Dios? propósito de ser filho de Deus? ¿Y cuál es el propósito en ser Hijo de Dios? Deus nos abençoou Dios nos bendijo na eternidade en la eternidad e nos predestinou y nos ha predestinado para sermos filhos de Deus. para sermos hijos de Dios. Infelizmente, Por desgracia, infelizmente, nós pensamos nisso quase sempre de maneira religiosa. pensamos eso de forma religiosa. E sempre que a Bíblia está nos ensinando alguma coisa, Y siempre que la Biblia nos enseña algo, nós temos a tendência de pensar tenemos la tendencia de pensar que o que ela está ensinando que lo que nos está enseñando é para definir es para definir quem merece ir para o céu quién merece irse al cielo e quem vai para o inferno. y quién se va al infierno. Sendo que a palavra de Deus Siendo que la palabra de é para Dios nos ensinar es para enseñarnos como viver na terra cómo vivir en la tierra como filhos de Deus. como hijos de Dios. Como filhos de Deus,
En cuanto hijos de Dios, nós vamos cumprir ¿cómo vamos a cumplir a vontade de Deus la voluntad de Dios na terra. en la tierra? Então, tudo que Deus está derramando sobre nós Así que todo lo que Dios está derramando é para sobre iluminar o nosotros nosso entendimento es para renovar nuestro entendimiento a respeito do propósito eterno de Deus, respecto al propósito eterno de Dios, para que cada um de nós para que cada uno de nosotros revele a natureza de Deus pueda revelar la naturaleza como de filho de Deus, como hijos de Dios na terra. en la tierra. Então, o Evangelho Así que el Evangelio não é para dizer como eu devo me comportar, no es para enseñarme cómo me tengo que comportar para ao fim para al final merecer o céu. merecer irme al cielo. O Evangelho El é Evangelio para revelar ao meu entendimento es para revelar a mi entendimiento que eu vim do céu, que he venido del cielo, eu nasci da vontade de Deus nací de la voluntad de Dios e não da vontade do homem. y no de la voluntad del hombre. E Deus nos gerou na eternidade Así que Dios nos ha generado en la em eternidad, Cristo Jesus en Cristo Jesús, para, como filhos de Deus, para como hijo de Dios, revelar a natureza de Deus. revelar la naturaleza Na de Dios terra. en la tierra. Jesus não nos ensinou a orar Jesús no nos ha enseñado a orar para ir para o céu. para irnos al cielo. Ele nos ensinou a orar como? Nos enseñó a orar como: Pai nosso, Padre nuestro, que está no céu, que estáis en el cielo, glorificado seja o teu glorificado sea tu nome. nombre. Venha o teu reino Venga tu reino e seja feita a tua y que se haga tu vontade. voluntad. Onde? ¿Dónde? Onde? ¿Dónde? Aqui na terra. Aquí en la tierra. Como ela foi decidida no céu. ¿Cómo ha sido decidido en el cielo? Então a espiritualidade Así que ser espiritual não é um ser humano no es un ser humano querendo se tornar espiritual. queriendo tornarse espiritual. A espiritualidade La espiritualidad é um ser humano, é um ser espiritual es un ser espiritual querendo ser humano. queriendo ser humano. Amém. A palavra de Deus La palabra de Dios diz dice: como é que eu posso ser ¿cómo puedo ser um homem un hombre espiritual. espiritual? Então, como é que a minha espiritualidade Así, ¿cómo es que mi espiritualidad pode ser encontrada em figura humana se puede encontrar en una figura humana para que as pessoas conheçam a Deus? para que la gente conozca a Dios? De modo que nós sejamos uma imagem visível, De manera que seamos una imagen invisible, visible, perdón, de quem Deus é. de quién Dios es. Amém? Então, faz assim, Haz así: abençoado bendecido para frutificar. para frutificar, Abençoado bendecido para para frutificar. frutificar. Qual é a fé reformada? ¿Cuál es la fe reformada? Somos salvos pela graça, Salvos por la gracia, graça mediante a fé mediante la fe, para boas obras. para las buenas obras. Então a consciência do que Deus faz com a mãozinha, a consciência do que Deus já deu, La conciencia de lo que hizo, de lo que Dios nos ha dado, transforma o meu entendimento transforma el entendimiento para que as minhas obras para que mis obras materializem, materialicen, revelem a natureza invisível de Deus. la naturaleza invisible de Dios. Então o princípio criativo de Deus Así que el principio creativo de é Dios uma es natureza una naturaleza produzindo uma revelação, una revelación, uma imagem. una imagen. Deus diz: vou dice, fazer uma imagem Haré una imagen de quem eu sou. de quién yo soy. Então todo filho de Deus Así que todo el hijo de não Dios está aqui para produzir uma imagem de Deus, no está acá para producir una imagen de Dios, mas para ser uma imagem de sino Deus. para ser la imagen de Dios. De modo que quem vê um filho, De manera que el que ve un hijo, vê o pai que o enviou. ve el Padre que le ha enviado. Deus só pode ser visto Dios solo puede ser visto através de um filho. a través de un hijo. Fecha a porta. Cierra la puerta. Ninguém sai. Nadie va a salir. Vou dizer uma coisa agora, assim, um pouco Voy a decir algo un poquito indigesta. que es malo para la digestión. Jesus Jesús não é no es o nosso Salvador. nuestro Salvador. Jesus, Jesús o Cristo, o Cristo é o nosso Salvador.
El Cristo es nuestro Salvador. Jesus é o nosso Salvador, Jesús es nuestro Salvador porque ele veio revelar Cristo. porque ha venido a revelar a Cristo. Então ele só é o nosso Salvador Así que Él es nuestro Salvador porque ele revela porque ha Cristo. revelado a Cristo. O Filho de Deus El Hijo de Dios é Jesus, es Jesús, o Cristo. el Cristo. E tudo que o diabo fez Y todo lo que el diablo hace é para que Jesus es para que Jesús não fosse no sea o Cristo. el Cristo. Porque o diabo tem o espírito do anticristo. Porque el diablo tiene el espíritu del anticristo. Então o diabo Así que el diablo é pró-Jesus es a favor de Jesús, e anticristo. pero anticristo. Vou repetir. Voy a repetir. O diabo El diablo é pró-Jesus está a favor de Jesús, e anticristo. pero anticristo. Porque o diabo queria Lo que el diablo quisiera, que Jesus, ao fim, que Jesús al final salvasse quem? salvara a quién? A si mesmo. A él mismo. Então, quando Jesus diz que vai dar a vida para o seu irmão, Así que cuando Jesús dice que va a dar su vida por el hermano, Satanás usa a boca de Pedro Satanás utiliza la boca de Pedro para dizer: para decir isso não será assim. que no va a ser así. Poupa-te. Sálvate. Então, quando Jesus ouviu essa palavra, Así cuando Jesús escuchó esta palabra, poupa-te, sálvate, ele sabia sabía que era o diabo que era el diablo falando com você. hablando con usted. Toda vez que você ouvir essa palavra, Cada vez que escuches la palabra, poupa-te, sálvate, cuida-te, cuídate, guarda um pouco para si. ahorra un poquito para ti. É o diabo que está falando com você. Es el diablo hablando contigo. Porque todo filho de Deus tem a mente de Cristo Porque todo el Hijo de Dios tiene la mente de e o Cristo Espírito de y Cristo. el Espíritu de Cristo. Por isso que é Cristo em nós, Por eso es Cristo en nosotros a esperança da glória. la esperanza de la gloria. Então não é o que Jesus fará por mim, Así no es lo que Jesús hará por mí, é o que Cristo faz de mim. es lo que Cristo hace de mí. A pessoa que eu me torno, La persona en que me a transformo semelhança de Cristo. a la similitud de Cristo. De modo que Jesus é o primeiro Cristo De manera que Jesús es el primer Cristo de muitos irmãos Cristo. de muchos hermanos Cristo. Por isso que cantamos aqui, em seu nome. Por eso cantamos en tu nombre. Por isso que Jesus diz, tudo que vocês pedirem em meu nome. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, E nós pensamos isso de maneira religiosa. y lo pensamos de forma religiosa. Eu vou pedir alguma coisa em nome de Jesus. Voy a pedir algo en el nombre de Jesús. E qualquer coisa que eu pedir em nome de Y Jesus. cualquier cosa que pidiera en nombre de Jesús. Não é isso. No es eso. É tudo que eu pedir Es todo lo que pido como Cristo como un pediria. Cristo pediría. Então sabe o que é pedir alguma coisa em nome de Cristo? Así que ¿sabéis lo que es pedir algo en nombre de Cristo? Faça uma oração. Haz una oración. Escreva sua oração. Escribe tu oración. Leia essa oração várias vezes. Lea tu oración. E se você perceber Y si entiendes que você não está pedindo coisa alguma que no estás pidiendo ninguna cosa em favor de si próprio, a favor de ti mismo, então essa é uma oração esa es una oración que Cristo faria. que un Cristo haría. Amém? Então Jesus é o nosso Salvador, Así que Jesús es nuestro Salvador porque ele revela Cristo. porque revela a Cristo. Ele revela o caminho da salvação. Revela el camino de la Porque ele salvación. mesmo, Jesus, Porque él mismo se Jesús submeteu se ha sometido à vontade do seu Pai a la voluntad de su Padre de ser Cristo em favor dos seus de ser irmãos. Cristo en favor de sus hermanos. Então Jesus é o nosso Salvador Así que Jesús es nuestro Salvador porque ele assumiu a cruz dele porque ha asumido su cruz de se tornar Cristo em favor dos seus de irmãos. tornarse Cristo para sus hermanos. E ele não pediu Y no ha pedido para você ir para a cruz dele, para que tú vayas a su cruz, porque a cruz dele não pode salvar você. porque su cruz no te va a salvar a ti. Agora a sua cruz vai salvar você. Ahora tu cruz te va a salvar.
Jesus é meu Salvador Jesús es mi Salvador porque Ele mostra o caminho da salvação. porque me enseña el camino de la salvación. E Ele diz, o caminho da Y él salvação, dice que el camino de la é salvación es este. eu vou subir na minha cruz. Me voy a subir a mi cruz, Eu vou tomar a minha cruz. voy a tomar a mi cruz, Agora você toma a sua. ahora tú toma la tuya. Seja tão Cristo Sé tan Cristo quanto eu estou sendo por você. cuanto yo estoy siendo para ti. Ame as pessoas Ame la gente como eu amei você. como yo te he amado. Então o desafio da igreja Así que el desafío de la iglesia não é levar as pessoas a Jesus. no es llevar la gente a Jesús. O desafio da igreja El desafío de la é iglesia revelar Cristo para elas. es revelarles a Cristo. Não adianta você levar alguém a Jesus No adelantes llevar a alguien a Jesús se ela não vê Cristo em você. si no ve a Cristo en ti. Amém? Se você está pensando em levar alguém para Jesus, Si estás pensando en llevar a alguien a Jesús, eu quero te dizer uma coisa. quiero decirte algo. Jesus não está aqui. Jesús no está acá. Ele está no céu com o Pai. Está en el cielo con el Padre. Então só tem um jeito de você levar uma pessoa a Jesus. Así que solo hay una manera de llevar a alguien a Jesús. Vocês dois têm que morrer ao mesmo tempo. Tenéis que morir los dos al mismo tiempo. Você pega a mão dele. Tú cógele por la mano. E se você der sorte de estar indo para o céu Y junto com si ele, tienes suerte de irte al cielo junto con Él, você chega no céu, llegues al cielo, diante do Pai. delante del Padre, Jesus está ao lado dele. Jesús está a su lado, Aí você apresenta alguém para Jesus. ahí le presentas a Jesús. É Jesus, Jesús, esse é meu amigo, este es mi amigo. esse é Jesus. ese es Jesús. E não tem volta. Y no hay como regresar. Então, se você está pensando em levar alguém para Jesus, Así que estás pensando en llevar a alguien a Jesús, você não vai conseguir levar muita gente. no llevarás a muchos, Porque é uma viagem só. porque es un viaje solo. Então, você reúne o máximo de pessoas que você quer levar para Jesus Así que reúne el máximo de personas e leva todos de uma para vez llevar só. a Jesús y los llevas de una vez. Jesus voltará, Jesús regresará, mas o Espírito de Cristo está aqui. pero el Espíritu de Cristo está aquí. Quando Jesus foi levado aos céus, Cuando Jesús fue llevado Ele a los deixou o cielos, seu Espírito. dejó su Espíritu. Ele nos abençoou com o seu Nos Espírito. bendijo con su E Espíritu. nos mostrou o que é ser um filho de Deus. Y nos enseñó qué es ser hijo de Uma Dios. pessoa completa. Una persona completa. Uma pessoa que não vive para suas carências. Una persona que no vive para sus carencias. Uma pessoa que não carrega um cântaro vazio. Una persona que no lleva un cántaro vacío. Uma pessoa completa. Una persona completa. E como uma pessoa Y completa, como persona completa, ela não representa a sede. no representa la sed, Ela não representa a fome. no representa el hambre, Ela representa o pão. representa el pan Ela representa a água. y representa el agua. Quem encontra com Cristo Quien se encuentra con Cristo nunca mais jamás viverá vivirá pela sua sede. por su sed, Porque não terá mais sede. porque no tendrá más A sed. sua comida Su comida e a sua bebida y su bebida será alimentar as pessoas. será dar de comer a los demás. Então é isso que nós compartilhamos no primeiro dia. Eso fue lo que compartimos el E primer também día. no segundo dia. También en el segundo O día. que é ser um filho de Deus. ¿Qué es ser hijo de Dios? Entender o que Deus já nos deu. Entender lo que Dios O nos ha dado. nome que Ele já nos deu. El nombre que nos E dio. Ele já nos deu um Y nome. nos dio un nombre. Paulo Cristo. Paulo Cristo. Paulo Cristo. Paulo Cristo. João Cristo. João Cristo. Marcos Cristo. Marcos Cristo. De modo que todos os filhos de Deus De manera que todos los hijos de Dios são Cristo. son Cristo. São parte do corpo de Cristo. Son parte del cuerpo E é de esse Cristo. corpo que Deus está oferecendo para as Y es pessoas. este cuerpo que Dios está repartiendo con Quando la gente. Jesus repartiu o pão, Cuando Jesús repartió Ele el disse: pan, esse é o meu corpo Él que dijo, está dado este por es mi amor das cuerpo pessoas. que está siendo quebrantado para la Então Ele não gente. está oferecendo mais Jesus. Así que no está ofreciendo a Jesus Jesús. foi oferecido uma única Jesús vez fue ofrecido una, para perdão ofrecido de una todos única os vez pecados. para el perdón de los pecados. Agora, nesse momento, Ahora, en este momento, Deus está oferecendo a nós. Dios nos ofrece a nosotros. Seus filhos. Sus hijos. A oferta de Jesus tinha duas funções: La ofrenda de Jesús tenía dos funciones. perdoar os nossos pecados. Perdonar nuestros pecados. E essa oferta é única. Esa ofrenda es única. Todos os pecados já foram Todos los perdoados. pecados han sido perdonados. Não há mais sacrifício pelo No há pecado. sacrificio por los Ninguém pecados. tem direito de cobrar o pecado um do outro. Nadie más tiene el derecho de cobrar Todos os el pecados pecado foram los unos perdoados. de los otros porque De han quem sido já se perdonados. arrependeu El que se haya e de arrepentido quem não se arrependeu. y el que no ha Todos os arrepentido. pecados estão perdoados. Todos los pecados están perdonados.
O sangue de Jesus La sangre de Jesús purifica ha purificado de todo pecado. todo el pecado. E o outro aspecto do sacrifício de Jesus Y el otro lado del sacrificio de Jesús é que, perdoando os nossos pecados, es que perdonando nuestros Ele pecados nos reconcilia com a vontade de Deus. nos ha reconciliado con la E agora voluntad nós de não Dios. andamos mais em trevas. Y ahora no caminamos en tinieblas. Não há mais escuridão. No hay más oscuridad. Nós vimos a luz. Vemos la luz. E a luz Y la luz é Cristo. es Cristo. Agora nós sabemos Ahora sabemos qual é a vontade eterna de Deus. cuál es la voluntad eterna O de que Dios. estava no coração de Deus ¿Qué estaba en el corazón desde a de Dios eternidade. desde la Não eternidad? há mais escuridão. No hay más oscuridad. Eu não tenho que viver de acordo com a minha carência. No tengo que vivir según mi Eu carencia. não tenho que olhar para as minhas No necessidades. tengo que mirar a A mis palavra de necesidades. Deus diz que os olhos do homem são a lâmpada da sua La alma. palabra de Dios dice que los ojos E del quando hombre os olhos son estão só la voltados luz para de a su sua alma. carência, Y cuando el hombre se está mirando a as sus trevas carencias, são profundas. las tinieblas son profundas. Aquele que não entendeu o amor de Deus El que no entiende el amor e de que Dios não ama as y pessoas que no ama a la gente, ainda está em trevas. aún está en tinieblas. Porque o propósito de Deus Porque el propósito de Dios não é satisfazer no es satisfacer nossas carências, nuestras carencias, mas é nos tornar pero es tornarnos homens e mulheres hombres y perfeitos, mujeres perfectas, completos, completos, que não vivem pelas suas que carências, no viven según sus carencias, mas estão prontos pero están listos a cumprir a a vontade de cumplir la Deus. voluntad de Dios. Porque viram a luz. Porque han visto la luz. E a luz é Cristo. Y la luz es Cristo. Ele mostrou Él lo ha qual enseñado. o sentido da vida. ¿Cuál es el sentido de la E a vida? vida Y la vida não é receber as coisas. no es recibir las A cosas. vida La vida é oferecer es ofrecer tudo todo o que nós já lo recebemos. que hemos recibido. Não somos mais escravos. No somos más esclavos. Não, nossos filhos não são escravos. Nuestros hijos no son esclavos. Ninguém está aqui nesse mundo Nadie está aquí en este mundo para trabalhar para trabajar, e merecer alguma coisa. para merecer algo. Isso é escravidão. Eso es esclavitud. Trabalhar Trabajar para merecer alguma para coisa merecer algo. é escravidão. es esclavitud. Amém. Deus colocou a comida no mundo, Dios ha colocado comida en el mundo, água el agua e todas as coisas. y todas las cosas. E depois colocou o Y homem. luego colocó al hombre. De modo que o homem entendesse De manera que el hombre entendiera que ele nunca ia ter que jamás tendría que trabalhar que trabajar só solo para comprar comida. para comprar comida. Isso é escravidão. Eso es esclavitud. E nós somos dominados Y somos dominados pela mente por la mente de um escravo, de un esclavo que é anti-oferta, que es anti-ofrenda, anti-entrega, anti-entrega, anti-doação, anti-vida. anti-donativo, anti-vida. Porque ele está só pensando Porque piensa solo em fazer alguma en coisa hacer algo para merecer, para merecer, para ter direito. para tener el derecho. Ter um bom marido Tener un buen marido não é seu direito, no es tu derecho, mas ser uma boa esposa para ele pero ser buena esposa para él é um privilégio. es un privilegio. Ter uma boa esposa Tener una buena esposa não é um direito, no es un derecho, mas ser um bom marido pero para ser ela buen marido para é ella o seu privilégio. es tu privilegio. Nós não viemos aqui para ter o que merecemos. No hemos venido aquí para tener lo que merecemos. Nós viemos aqui Venimos aquí para descobrir para descubrir o que nós temos para oferecer. qué es lo que tenemos para ofrecer. Ajudar um ao outro. Ayudarnos los A unos a los entender otros, a entender tudo que Deus já nos deu. todo lo que Dios nos ha dado. Amém. E a cruz Y la cruz é o caminho. es el camino. Um cristão Un cristiano pode usar um crucifixo? puede llevar un crucifijo, Pode? puede, Com imagem? con una imagen. Melhor. Mejor. Se for a sua. Si sea la tuya, Faça um crucifixo bem grande haz un crucifijo grande e uma imagem exatamente como con una você imagen de tu cara e põe no crucifixo. y ponlo allá. E todo mundo que olhar para Y você todo el mundo que lo mire e ver você y crucificado te ve a ti crucificado, não vai ter medo de você. no tendrá miedo de ti. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque Deus quer colocar em nós Porque Dios quiere colocar en nosotros as marcas de Cristo. las marcas de Cristo.
Eu conheço alguns irmãos Conozco a algunos hermanos que, quando compram um carro novo, que cuando compran un coche nuevo, pede para a gente orar, nos pide para orar, ungir. para ungir. Já pediram para você ungir ¿Han um pedido para carro? ungir coches? Eu fico pensando, Me quedo pensando. quando ele pede para ungir, o que ele está pensando? Cuando me pide para ungir un coche, ¿qué estará pensando? Que é um seguro, ¿Que es un seguro? ninguém vai roubar, ¿Nadie lo va a robar? ou que é um modelo novo de carro, ¿Que es un coche nuevo? que se eu ungir aquele carro, ¿Que ungiéndolo? ele anda até sem gasolina. ¿Él andará sin gasolina? Ele nunca vai estragar. ¿Que jamás se va a estropear? Não faça isso. No haga eso. Se você gosta muito do seu carro, Si le gusta mucho su coche, se você aprecia muito isso, si lo aprecia mucho, não faça isso. no hagas eso. Não traga aqui para a gente orar. No lo tragues acá para que oramos. Jesus tem uma coisa muito feia. Jesús tiene algo muy feo. Tudo que você põe na mão dele, Todo lo que tú colocas en su mano, ele dá graças. él le da gracia, Y da las reparte. gracias y lo reparte. Porque tudo Porque todo que você põe na mão de que Jesus tú pones en las manos de Jesús recebe recibe a marca de Cristo. la marca de Cristo. Se você está pensando em casar Estás pensando en casar e ter uma mulher só para y você, quieres una mujer solo para ti, não peça para Jesus te dar uma mulher, no le pides a Jesús para bendecirte. porque ela nunca vai ser só sua, Y jamás será tuya, solo tuya. ela vai ser nossa. Va a ser nuestra. Você está pensando em ter um marido ¿Estás pensando en tener un marido só seu, solo para ti? peça para o diabo dar para você, Pide al diablo que te lo dé. porque ele será só seu, Que será solo para ti. só seu. Solo para ti. Ele nunca vai ter a marca de Cristo. No tendrá la marca de Cristo. Mas se Deus te der um marido, Pero si Dios te diera un marido, ele será nosso. será nuestro. Seus filhos, Tus hijos, nossos. nuestros. Tudo nosso. Todo nuestro. Amém? Porque tem o nome Porque tiene el nombre de Cristo. de Cristo. Glória a Deus. Gloria a Dios. Não são escravos. No somos esclavos. Não estão pensando em fazer coisas Não estamos para melhorar a pensando sua própria vida. En hacer cosas para mejorar nuestra Tudo vida. que eles pensam, Todo lo que pensamos, tudo que eles fazem, todo lo que ellos hacen, é para melhorar a vida das pessoas. es para mejorar la vida de la gente. Amém. Porque todo filho de Deus é assim. Porque todo hijo de Dios es así. Todo filho de Deus Todo hijo de é a Dios mente de Cristo tiene la mente de e o Cristo Espírito de Cristo. y el Espíritu de Isso é uma Cristo. identidade, Y es la identidad, uma natureza la naturaleza e um propósito. y el propósito. Então, quando Jesus diz assim, se você me ama, Así cuando Jesús dice, si me você amas, fará o que eu mando. hará lo que yo te mando. Isso parece um pouco agressivo. Parece agresivo. Amar Amar e mandar. y mandar. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração. Pero deje que el Espíritu Sobre de Dios identidade, hable sobre la identidad, Natureza la naturaleza e propósito. y el propósito. Identidade é a semente. Identidad es la semilla. É do que nós somos feitos. ¿De qué somos hechos? Diz quem nós somos. Dice quiénes somos. É o nosso código genético. Es nuestro código genético. É o gen do qual nós fomos formados. Es el gen de lo que somos hechos. Então, amor Así que el amor é o gen es el gen do qual Jesus foi formado. del que ha hecho Jesús, de lo que Jesús es Então, hecho. o Filho de Deus, Así que el Hijo de Dios ele é feito de amor. es hecho de amor. Então, ele não ama porque deseja amar. Así que no ama porque desea amar, Ele ama porque ele é assim. ama porque es así. Ele é feito de amor. Está hecho de amor. Às vezes ele nem mesmo entende porque ama tanto. A veces no entiende por qué ama tanto. Porque excede o entendimento. Porque es más del entendimiento. Às vezes ele gostaria de não amar tanto. A veces le gustaría no amar tanto. Alguma coisa nele quer resistir a esse amor. Algo que resistir a este Mas amor. ele não consegue. Pero no es capaz. Porque é disso que ele é feito. Porque está hecho de eso. Ele é dessa espécie. Es de esa especie. Amor Amor é a nossa espécie. es nuestra especie.
Porque nosso Pai Porque nuestro Padre é amor. es amor. Glória a Deus. Gloria a Dios. Nossa origem. Nuestro origen. Diz comigo a essência. Dice conmigo, la esencia, Amor, amor, essência, esencia, identidade. identidad. A graça, La gracia, a evidência, la evidencia, a natureza. la naturaleza. Então eu tenho uma semente Así que tengo una semilla de trigo de trigo, e quando ela germina, cuando germina, ela revela revela todas as suas propriedades. todas sus propiedades. Eu tenho uma semente de mango, Tengo una semilla de mango, quando ela germina, cuando germina, ela revela revela todas as suas propriedades. todas sus propiedades. Essa é a sua natureza. Esa es su naturaleza. Então, quando Jesus está falando de mandamento, Así que cuando Jesús habla de mandamiento, não é uma ordem de comportamento. no es un orden de comportamiento, É me submeter es someterme àquilo que é minha genética. a aquello que es mi genética. Então, não é uma ordem Así que no es un orden de como eu devo me comportar. de cómo me tengo que É comportar, não viver em conflito es no vivir en conflicto com a minha identidade. con mi identidad. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Por que às vezes você está doente? ¿Por qué quedas enfermo? Por que você fica perturbado? ¿Por qué te quedas perturbado? Por que você tem amargura, ¿Por qué tienes ansiedade? ansiedad E isso deixa você mal. y te deja mal? Por que quando você tem um problema ou uma tristeza, ¿Por qué cuando tienes un problema o una você fica tristeza deprimido? te quedas deprimido? Porque você está em conflito Porque estás en conflicto com a sua identidade. con tu identidad. Você está querendo ser uma outra coisa Quieres ser otra cosa que você não é. que no eres. Amém. Então, se eu me submeter Así que si me someto àquilo que é a minha essência, a lo que es mi esencia, o amor, el amor, vão começar a aparecer empezarán a aparecer as evidências. las evidencias. Por isso que quando Jesus viu uma árvore, Por eso cuando Jesús vio a una árbol, uma figueira una higuera que não tinha fruto, que no tenía fruto, ele diz, essa figueira dice, esta higuera é uma figueira mentirosa, es una higuera mentirosa. porque ela diz que é figueira, Porque dice que es mas higuera, ela não tem as evidências pero no revela las que evidencias. revelam No la que revela ela é uma figueira. que es una higuera. Então, se eu digo que Deus é meu Pai Así que si digo que Dios es mi e Padre meu Pai é amor, y mi Padre es então amor, eu sou amor. así que yo soy amor. Então, a semelhança de Deus em mim Así que la semejanza são de as Dios en mí evidências desse son amor. las evidencias de este amor. Quando Deus disse que estaria fazendo uma imagem, Cuando Dios dijo que estaría haciendo una imagen, não era uma aparência, no era una apariencia, era uma evidência. era una evidencia. A religião La religión faz a gente pensar nos hace pensar que Deus tem uma imagem que Dios tiene una imagen aparente de apariencia e não uma imagem y no una imagen evidente. de evidencia. Qual é a imagem de Deus? ¿Cuál es la imagen de Dios? Qual a cor de Deus? ¿Cuál es el color de Dios? Quem aqui é mais filho de Deus do que o outro? ¿Quién aquí es más hijo de Dios que el otro? No cabelo, ¿Por el pelo? na cor. ¿Por el color? Qual a música que Deus gosta de ouvir? ¿Cuál es la música que Dios más le gusta escuchar? Boa pergunta. Buena pregunta. Qual a música que Deus gosta de ouvir? ¿Qué música le gusta a Dios? Qual é a música predileta de Deus? ¿Cuál es su favorita? Já que nós gostamos tanto de louvar a Deus e achamos que Ele está Ya que nos gostando, gusta tanto alabar ¿Cuál y música y que que a Dios Él le gosta? gusta, ¿a cuál le gusta más? você acha que sabe? ¿Tú crees que sabes? Então vou te melhorar a pergunta. Voy a mejorar la Qual a pregunta. música que Deus gosta de ouvir segunda-feira de manhã, quando Ele está cheio de coisa para fazer e não sabe direito nem por onde começar? ¿Cuál es la música que Dios más le gusta el lunes por la mañana cuando tiene el calendario lleno de cosas para hacer y no sabe cómo arreglarlas? Qual a música Deus gosta de ouvir sexta-feira à tarde, quando o filho dele está morrendo na cruz Qual e é- ele está pensando em acabar com tudo e não sabe se vai fazer isso ou não? ¿Cuál es la música que a Dios le gusta escuchar el viernes por la tarde cuando su hijo está muriéndose en la cruz y tiene ganas de acabarlo todo con todos? Qual a música que Deus gosta? ¿Cuál es la música que Alguém más le aqui gusta? consegue adivinhar? ¿Alguien puede adivinar? Eu vou dizer para você qual música Deus gosta. Voy a decirte cuál es la música que a él le Quando eu gusta. estou viajando de carro Cuando estoy yendo de coche
E naquele tempo que a minha família estava comigo, En el entonces que mi familia estaba conmigo, eu ainda estou a me despedir. hoy me estoy despidiendo. E todo mundo dentro do carro. Y estaban todos en el coche. Eu esperava todos dormirem Yo esperaba que todos se quedaran dormidos e punha a música que eu gosto. y ponían la música que a mí me gusta. Só 5 minutos. 5 minutos. Todos começavam a acordar. Empezaban a acordar. Que é isso, ¿Qué papai? es eso, papi? Que música é ¿Qué essa? música es esa? Então eu desligava Cambiaba e punha a música que eles gostam. para la música que a ellos les gustaba. Porque o meu maior prazer Porque mi placer más grande era escutar a música que eu gosto. no era escuchar la música que É a mí ver me eles gusta, gostando, es verles disfrutar, escutando escuchando a música que eles gostam. la música que les gusta a ellos. No fim, Al final, sei lá que música Deus gosta. yo que sé qué música le gusta a Dios. No fim, Ele gosta de ver você gostando da música que você gosta. Al final le gusta a Él que te guste a ti la música que te gusta. Ele é pai. Es padre. E o pai, quando vai tendo muitos filhos, Y el padre cuando tiene muchos hijos, ele já nem lembra mais que música ele gosta. ni se acuerda la música que le gusta a Él. Se você perguntar agora para Deus qual música ele realmente Si le gosta, preguntas a Dios, ¿qué música te gusta a ti ahora? ele vai dizer, já nem sei. No me acuerdo. Amém. Deus ama seus filhos, Ele é pai. A Dios le ama a sus hijos, es un padre. Mas nós fomos inventando a religião. Pero fuimos inventando la religión E hoje a gente separa as pessoas por causa da y música. hoy separamos a la gente por culpa de la La música. ropa. Por la ropa. Qual a roupa que Deus gosta? ¿Cuál es la ropa que le gusta a Dios? Com que roupa Deus sai quarta-feira à tarde? ¿Con qué ropa sale Dios de casa el miércoles por la tarde? Sei lá. Yo qué sé. Se você visse a roupa que o João dorme, Si vieras la ropa con que duerme João, ele parece Deus. se parece con Dios. Porque só um Deus poderia usar uma roupa Que daquela. solo un Dios puede usar esa Ele não ropa. está preocupado com ninguém. Se da igual, le da igual lo Nem que com a piensa la mulher gente. dele. Ni se importa con su mujer. Só um Deus para usar uma roupa daquela. Solo un Dios lleva ropa así. Amém? Mas nós estamos matando as pessoas por causa disso. Pero nosotros matamos a la gente por culpa de Então, eso. quando Deus falou de imagem, Así que cuando Dios habló de imagen, Ele estava falando de outra coisa. está hablando de otra cosa. Não era da nossa aparência. No era de nuestra apariencia, Era da evidência era la evidencia da nossa essência. de nuestra esencia. Então, eu vou dizer o que é a imagem de Deus. Así que esta es la imagen de Dios. É alguém tentar irritar você, Es alguien que quiere incomodarte, magoar você, herirte, ferir você, herirte, trair você. dañarte, Alguém que trairte. pode matar você alguien que te puede matar e destruir y você. destruirte. E faz tudo para conseguir Y isso. lo hace todo para E lograrlo. pode realmente destruir Y você. puede destruirte. E você sabe que vai ser Y tú destruído. sabes que vas a ser E destruido. que essa pessoa tem poder para fazer isso Que com esa persona você. tiene poder para hacerlo E contigo. mesmo assim, Y aún así, ela não encontra amargura no seu coração. no encuentra Amargura no seu coração. amargura en tu corazón. Ela encontra amor. Encuentra amor. Então ela viu Deus. Ahí ha visto a Dios. Porque a imagem de Deus é amor, Porque la imagen de Dios es amor, bondade, bondad, benignidade, bondad, mansidão. mansedumbre. Você quer saber qual é a imagem de Deus? ¿Quieres saber la imagen de Dios? É você ter tudo para desistir. Es tener todo por desistir. Tudo deu errado. Todo ha ido mal. Nada está funcionando como você gostaria. Nada está funcionando como E você tem a o ti te poder de gustaría. destruir tudo. Y tienes el poder E acabar com de tudo. romperlo todo y acabarlo con todo. E mandar tudo para o inferno. Y enviar a todos al Porque você infierno. tem poder para isso. Porque tienes poder E para nada ello. está como você Y gosta. nada está como a ti te gusta. Mas você não faz isso. Pero no lo haces. Você usa a sua misericórdia. Utilizas E misericordia você crê que a bondade porque crees que la bondad pode transformar isso. puede transformar eso. E você não fica desesperado. Y no entres en desespero. Essa é a imagem de Deus. Esa es la imagen de Dios. É assim que Deus é. Es así que Dios es. A graça La gracia. está sempre a favor. Siempre a favor. O amor El amor e a graça. y la gracia. A identidade La identidad e a natureza. y la naturaleza. A essência La esencia e a evidência. y la evidencia. Com que propósito? ¿Con qué propósito? A consciência, La conciencia, a comunhão. la comunión. De modo que todos os filhos de Deus sejam assim. De manera que todos los hijos de Dios sean así.
Então Deus tomou uma semente, Así que Dios cogió una semilla, plantou essa semente, la ha plantado, gerou uma evidência de como essa semente é ha generado la evidencia de cómo es la e semilla depois repartiu essa semente y la ha repartido para todos os seus filhos, para todos sus hijos, para que todos os filhos sejam exatamente como Jesus Cristo para que foi. todos los hijos sean exactamente como fue Jesucristo. Então, quando alguém vem a mim, Así que cuando viene alguien a eu não mí, posso me excusar no puedo e rechazarlo querer levar ele para Jesus, y llevarlo a Jesús, porque a minha responsabilidade porque mi é responsabilidad revelar Cristo para es ele. revelarle a Cristo. Amém? Estamos a entender isso? ¿Estamos entendiéndolo? Abra sua Bíblia, Abra su Biblia lá no Evangelho de João, en el Evangelio de San Juan, no capítulo 15. en el capítulo 15. Como o Pai me amou, verso 9. Versículo 9. Ah, pode, desculpa. Do verso 9 Del 9 até 17. del 9 al 17. 15, de 9 a 17. Juan 15, 9 a 17. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo le he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen a mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, que les amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les he mandado. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que hace mi Padre, todo lo que mi Padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amém. Não fomos nós que escolhemos. No fuimos nosotros que escogimos. Deus não é a nossa escolha. Dios no es nuestra elección. Nós somos a escolha de Deus. Somos la elección de Dios. E Deus nos escolheu Y Dios nos ha escogido para sermos seus filhos. para sermos sus hijos. Então Deus não tem outro propósito comigo. Así que Dios no tiene otro propósito Às conmigo. vezes eu penso A veces pienso que no meu problema que mi problema e na minha dificuldade y mi dificultad eu escolhi Deus. he escogido a Dios. E isso é religião. Y eso es religión. É uma forma religiosa Es una forma religiosa de se relacionar com Deus. de relacionarme con Eu Dios. faço algo para Deus Hago algo para Dios e Ele me abençoa y Él me bendice na medida do meu esforço. en la medida de mi esfuerzo. E aí eu vou ser uma pessoa religiosa. Y ahí soy una persona religiosa. Como vimos ontem, Como vimos eu vou ayer, ter uma relação com Deus voy a tener una relación con num Dios pacto en un pacto de obras. de obras. E eu vou receber algumas bênçãos. Y voy a recibir algunas Porque as bendiciones. bênçãos estão aí para serem compartilhadas. Porque a veces las bendiciones están ahí para ser Mas eu não compartidas. vou ser aperfeiçoado. Pero no seré perfeccionado. Não vou ser transformado. No voy a ser transformado. Porque a regra Porque la regla nunca aperfeiçoou ninguém. jamás ha perfeccionado a E nadie. o propósito de Deus não é te dar algumas bênçãos. Y el propósito de Dios no es darte O bendiciones. propósito de Deus é nos transformar El propósito de Dios em es alguém transformarnos à en alguien semelhança dele. a la semejanza de Él. Deus está abençoando pessoas que nem vêm ao culto. Dios bendice a gente que no viene al culto. Gente sincera. Gente sincera. Se você está procurando bênção Si estás procurando e bendición quer ser abençoado, y quieres ser bendecido, não perca tempo com vir à igreja. no te pierdas el tiempo en venir a la iglesia. Use esse tempo Utiliza el tiempo para conversar com Deus, para hablar con Dios, só você, tú solo, sem mais ninguém atrapalhando, sin nadie más, para você explicar bem para Deus para explicarle bien a Dios o que você quer, lo que tú quieres, porque talvez ele não entendeu ainda. porque a lo mejor no lo ha E se entendido você aún, gastar mais tempo com ele, pero si gastas más tiempo con talvez él, ele entenda a lo mejor va a e entender resolva te dar o que você quer, y resuelve darte lo que tú nem quieres, que for para ficar livre de você. aunque sea para verse libre de ti. Amém? Esse não é o propósito de Deus. Ese no es el propósito de Dios. O propósito de Deus aqui é formar uma família El propósito de Dios es formar una familia que o conheça que lo conozca, e de filhos
y de hijos que sejam como Ele. que sean como Él. Amém? Por isso, nós temos que ser transformados no entendimento. Por eso tenemos que ser transformados en el Porque entendimiento. quando nós não somos transformados no entendimento, Porque cuando no somos transformados en el entendimiento, nós podemos estar significando mal as coisas. podemos dar el significado equivocado a las cosas. Eu vou repetir. Voy a repetir. Se nós não formos transformados no entendimento, Si no somos transformados en el entendimiento, nós podemos estar significando mal as coisas. podemos dar el significado equivocado a las E nós cosas. podemos estar chamando uma coisa Y podemos estar llamando a una cosa de uma determinada maneira, de una forma, pensando que ela é alguma coisa pensando que es una cosa que ela não é. que a lo mejor no es. Por isso que quando Jesus está falando para nós aqui, Por eso cuando Jesús nos habla aquí, ele diz, como o Pai me amou. Él dice, como el Padre me ha Então, amado. quando Deus está falando de amor, Así que cuando Dios habla de amor, Ele é a referência. Él es la referencia. Eu não sou a referência. Yo no soy la referencia. Não é o que eu chamo de amor. No es lo que yo llamo de amor. O amor não está definido a partir de mim El amor no está definido desde mi e punto nem de a vista, partir das minhas relações humanas. ni de mis relaciones humanas. O amor não está definido a partir das minhas experiências. El amor no viene de mis experiencias. Porque às vezes o que você está chamando de amor Porque a veces lo que estás llamando de amor está influenciado pela sua história, está influenciado por tu historia, pela relação que você teve com seus pais, por la relación que tuviste con tus padres. se você for uma pessoa abusada ou não, Si fuiste una persona que sufrió abusos o se no. você for uma pessoa órfã, Si fuiste un huérfano ou o se no. você está frustrado. O si estás frustrado. Então a primeira coisa que nós precisamos nos libertar aqui, Así que la primera cosa que É das nossas tenemos próprias que librarnos definições. son nuestras propias por isso a definiciones. palavra de Deus diz, Por eso la palabra eu de Dios não dice, vou conhecer a vontade de Deus no conoceré la voluntad de se eu Dios não sacrificar a minha maneira natural de pensar. si no sacrificar mi forma natural de pensar. O evangelho não é uma religião El evangelio no es una para religión mudar o seu para comportamento. cambiar tus comportamientos. O evangelho é a revelação de Deus El evangelio es la para revelación de Dios transformar nosso para entendimento transformar el entendimiento a respeito de qual é a nossa referência. respecto a nuestra Em referencia. Cristo nós vimos a luz. En Cristo vimos la Então, luz. quando Deus está falando de amor, Así que cuando Dios habla de é amor, aquele amor que es Ele está aquel dizendo. amor. Porque Jesus diz, como o Pai me amou. Porque Jesús dijo, como el Padre Não me ha é amado, como eu amei vocês, não. Como o no meu es como Pai me yo amou. amé a ustedes, Eu es como amei el Padre vocês. me amó, yo os he amado. Então Jesus está mostrando para nós Así que Jesús nos está qual é a enseñando referência que Ele tem de amor. cuál es la referencia que Él tiene del Jesus amor. não está definindo amor a partir dele. Jesús no está definiendo el amor desde su Ele está iniciativa. definindo amor a partir da sua origem. Está definiendo el amor desde su Por isso ele origen. mesmo diz, eu mesmo sou filho desse amor. Por eso dice, yo soy hijo de E este eu só amor. faço Y solo hago aquilo que eu vi meu pai lo que he fazer. visto mi padre hacer. Então Deus não está interessado Así que Dios no está em interesado ver o que você está fazendo. en ver lo que tú estás haciendo. Deus está interessado Dios está interesado em que nós vejamos o que ele en que faz. nosotros veamos lo que Él hace. Deus não está interessado em ver o que você faz pela sua família. Dios no está interesado en ver lo que tú haces por tu familia, Mas Ele quer usar você pero quiere usarte para revelar para revelar o que Ele pode fazer lo que pela Él sua puede família. hacer en tu familia. Deus não está aqui interessado Dios no está aquí interesado em saber en saber o que você está lo fazendo que tú estás para haciendo salvar sua família. para salvar tu familia. E se ele ficar muito Y sensibilizado, si Él se queda muy sensibilizado, ele acaba te dando acabará dándote aquilo que você merece. lo que tú mereces. Isso não vai salvar sua No va a família. salvar tu familia. Mas se você souber Pero si tú supieras como Deus ama a sua família, cómo Dios ama a tu quem familia, sabe ¿quién sabe? você começa a amar a sua família Empezarás a amar tu como familia, Deus ama a sua família. como Deus ama a sua E família. ver seus filhos E ver tus como hijos, Deus vê seus como filhos. Deus vê as tus E hijos. ter por eles a esperança y tener por ellos que la Deus esperanza tem por eles. que Dios tiene por ellos. E não é o que você está disposto a fazer por eles. Y no es lo que tú estás dispuesto a hacer por É o ellos, que Deus está es lo disposto que a Dios fazer por está eles. dispuesto a hacer por ellos. Como meu pai me amou. Como mi padre me ama. Essa é a referência. Esa es la referencia. E aí gera uma evidência. Ahí genera la evidencia. Eu amei vocês. Yo os he amado. Então, quando eu entendo a evidência, Así que a referência, cuando entiendo la referencia, eu me transformo numa me evidência. transformo en la evidencia. Quando eu sei qual é a identidade, Cuando sé cuál es la identidad, eu tenho consciência da natureza. tengo conciencia de la E naturaleza. aí eu vou cumprir o y ahí propósito. cumplo el propósito. Então Jesus diz, Así que Jesús como dice, meu pai me amou, como mi padre me ama, eu amei vocês. eu os he amado. Agora, do mesmo modo, Ahora, de la misma vocês manera, amem uns aos outros. vosotros amaros los unos a los otros.
Então, qual é o propósito de Deus com a minha vida? Así que, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? É que eu, conhecendo a referência, Conociendo la referencia, me torne a me evidência transforme en para que as pessoas à minha volta la evidencia, para que la gente a mi alrededor possa definir amor pueda definir el amor como Deus define. como Dios la ha E definido. assim também possam Y conhecer así o también amor puedan conocer como eu conheci. el amor como yo le he E possam conocido. ter parte nesse amor. Y puedan compartir nós de ese temos. amor como nosotros compartimos. Amém? Então, o propósito da igreja, Así que el propósito de la a maior iglesia, obra da igreja, la obra más grande de la é iglesia, amarmos uns aos outros, amar los unos a los cuidarmos otros, bem uns dos outros cuidar bien los unos e a das los otros pessoas, y de las para que as personas, pessoas vejam isso para que las personas lo e vean possam ver y Deus puedan ver a Dios e dizer: encontrei a Deus, y decir, he encontrado encontrei a as coisas Dios, he eternas, encontrado las cosas eternas, encontrei a comunidade espiritual. encontré la comunidad Então espiritual. nós não temos que trazer as pessoas para a religião, Así que no tenemos que traer a la gente a la para religión ensinar para elas para o enseñarles que elas têm que fazer para lo Deus. que tienen que hacer para Dios. Nós temos que oferecer a elas Tenemos que ofrecerles ambiente espiritual un ambiente espiritual para que elas vejam para que ellas vean o que Deus fez por lo nós. que Dios hizo por nosotros. A igreja não é o ambiente La iglesia no es el ambiente para ocupar as pessoas, para ocupar a la gente a fazer coisas para Deus. haciendo cosas para Dios. A igreja é o ambiente La iglesia es el ambiente onde espiritualmente, donde espiritualmente, afetivamente, afectivamente, vivendo em comunhão, viviendo en onde comunión, ninguém procura o seu próprio donde interesse, nadie busca su propio as interés, pessoas possam entrar la gente pueda entrar numa dimensão en espiritual una dimensión e espiritual conhecer y conocer a Deus como seu Pai. a Dios como su Padre. Amém? Por isso Jesus está dizendo: como meu Pai me amou, Por eso Jesús dijo, como mi Padre me ha amado, assim eu amei vocês. yo os he amado. E eu queria lembrar um outro texto Y quería recordar otro texto para entender o que Jesus está dizendo aqui. Como meu Pai me amou. para entender lo que Jesús está diciendo. Como Que mi está lá em Padre João 10. me ha amado. En Juan 10, Quando Jesus usa uma figura, cuando Jesús utiliza una figura, ele tá lá em João 10, ele também está falando de amor. en Juan 10 también está hablando de amor. Ele está dizendo: meu Pai me ama, Dice, mi Padre me ama porque a vida está em mim porque la vida está en e mí eu espontaneamente a dou. y yo la doy de libre voluntad. Então ele está falando de qual a natureza do amor. Así está hablando de la naturaleza O del amor. Evangelho de João El Evangelio de está Juan nos ajudando nos está ayudando a definir o amor. a definir el amor. Qual o versículo mais conhecido da Bíblia? ¿Cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Porque Deus amou Porque de Dios amó al mundo tal maneira de tal manera que deu a vida. que ha dado la vida. Então, essa é a maneira Deus de amar. Esa es la forma de amar de Dios. A maneira Deus de amar, La manera de Dios de amar essa é a maneira tal de esa Deus amar. es la manera de Dios amar. Qual a maneira de Deus amar? ¿Cuál es la manera de amar de Dios? É essa tal. Esa manera. Deus amou Dios ha amado que dá dando tudo que ele tem. todo lo que tiene. Tudo que tem. Todo lo que tiene. Seu filho único. Su único hijo. Não é um dos seus No filhos. es uno de los hijos. É tudo. Es todo. Quem ama Quien ama não dá quase tudo. no da casi todo. Quem ama El que ama voluntariamente de forma voluntaria está disposto está dispuesto a entregar tudo. a entregarlo todo. E quando esse amor entrega tudo, Y cuando el amor lo entrega todo, ele gera fé. genera fe. Ele ilumina os olhos. Y ilumina los ojos. Deus amou Dios ha amado que deu y ha dado. para que todo aquele que nele crê. Para el que crea. Por que as pessoas não estão desenvolvendo fé? ¿Por qué la gente no está desarrollando fe? Estão desenvolvendo crenças. Están desarrollando creencias. Porque nós estamos ensinando as pessoas Porque estamos enseñando a fazer la gente coisas para Deus. a hacer cosas para Dios. Mas se elas conhecessem o amor de Deus em nós, Pero si conocieran el amor de Dios elas en não iam nosotros, viver das suas crenças. no iban a alimentar Elas sus iam ter a mente creencias, iluminada. irían con una mente E haveria iluminada, fé no coração generar delas. fe en sus Uma corazones, fé inabalável. Uma fé De quem inabalável. elas são. De quem ninguém pode destruir a de vida quiénes delas. son y que su vida no puede ser Porque destruida, são filhos de Deus. porque son hijos de Dios. E essa é a fé Y esa es la que fe vence o mundo. que vence el mundo. Não há nada que nos abale. No hay nada que nos pueda avalar, Porque estamos prontos porque estamos listos para entregar tudo. para entregarlo todo. E essa fé Y esa fe vai gerar vida. genera vida, Porque Deus amou. porque Dios ama E a maneira de Deus amar y la manera de amar de entrega Dios, tudo. entregarlo Essa todo, entrega produz fé. esa entrega E genera essa fé leva à vida. y esa fe lleva a la vida.
As pessoas vão conhecer a vida Las personas conocerán la vida na sua perspectiva eterna. en su perspectiva eterna. E a vida Y la vida só é vida solo es vida quando ela é eterna. cuando es eterna. Ela é plena, Es plena, cheia, llena. não falta nada. No falta nada. Amém? Então, em João 10, Así que en Juan 10, Jesus usa uma figura Jesús utiliza para una nós figura entendermos para entendernos que, às vezes, que a veces nós estamos definindo mal o amor. estamos definiendo mal el amor. Eu não vou ler o texto, que é um texto bem No conhecido. voy a leer el texto porque es muy conocido. E é o texto que Jesus fala do lobo, Es el texto en que Jesús habla del lobo, do mercenário, del mercenario, do pastor del pastor e da ovelha. y de la oveja. São 4 figuras: 4 figuras. a ovelha, La oveja, o el pastor, pastor, o el mercenário mercenario e o lobo. y el lobo. E Jesus está usando essas 3 figuras, Y Jesús está utilizando esas O 3 lobo, figuras, el lobo, o mercenário o mercenário e o pastor, y el pastor, para ajudar a gente a entender para ayudarnos a entender qual a maneira Deus de amar. cuál es la forma de amar de Dios. Nós temos a tendência, às vezes, de achar que o lobo é só o demônio. Tenemos la tendencia de creer por veces que el lobo es solamente el demonio. Ele representa Él representa uma forma de pensamento una forma de pensar que o demônio usa que el demonio utiliza para nos escravizar. para nos esclavizar. Mas o lobo Pero el lobo não é o demônio. no es el demonio. O lobo é um animal. El lobo es un animal. É como o cachorro da sua casa. Es como el perro de casa. Então, se você perguntar para o lobo, Así que si le preguntas al lobo, o que você mais ama na vida? ¿qué es lo que más amas en la vida? O que você acha que o lobo ia responder? ¿Qué crees que va a contestar? A loba? ¿La loba? Não. O que o lobo mais ama na vida Lo que más ama el lobo en la vida é a ovelha. es la oveja. O lobo ama a comida El lobo mais do ama que ele comida ama más que a ama loba. la loba. Porque a definição lobo de amor Porque la definición lobo de amor é satisfazer sua es necessidade. satisfacer su necesidad. Por isso que tem gente Por eso que hay gente que acha que ama a esposa. que cree que ama a la esposa, Não ama. pero no ama. Porque o amor dele Porque su amor é amor lobo. es el amor lobo. Ele ama Él ama a forma la forma como aquela pessoa como aquella persona satisfaz satisfaz suas necessidades. sus necesidades. De modo que ele tem predileções. De manera que tiene preferencias. Tem algumas partes que ele gosta mais do que a outra. Hay partes que le gustan más que otras. Porque ele come primeiro. Porque come primero. Alguém aqui está me entendendo ou não? ¿Me están entendiendo? Porque o homem sem conhecimento fez do seu ventre o seu Deus. Porque el hombre sin conocimiento, Entonces, conocimiento cuando ha tornado su vientre su Dios. Então, quando você diz que ama, Así que cuando tú dices que amas, o que você está dizendo? ¿qué estás diciendo? Talvez você ainda define amor A lo mejor aún defines el amor na satisfação das suas necessidades. como la satisfacción de tus necesidades. Você diz que ama a igreja, Dices que amas a la iglesia, ama a Deus, amas a Dios, ama os irmãos, amas a los ama hermanos, sua esposa, a su esposa, ama seu marido, a tu marido, ama seus filhos. a tus hijos, Mas você só os ama pero les amas no limite en el límite da satisfação de la satisfacción das suas de necessidades. tus necesidades, Como uma criança. como un niño. Depois vem o mercenário. Después viene el mercenario. O que o mercenário mais ama? ¿Qué es lo que más ama el mercenario? A ovelha. La oveja. Porque ele depende dela Porque depende de ella para continuar trabalhando. para seguir trabajando. Então o lobo Así que el lobo define amor define el amor na satisfação en das necessidades. la satisfacción de sus necesidades. Mas o mercenário Pero el mercenario define amor define el amor na contemplação en la contemplación dos seus interesses. de sus intereses. Então é um amor um pouco mais sofisticado, Sí, es un poco más sofisticado, mais elaborado. más elaborado, Ele é mais intelectual. es más intelectual. Ele nem gosta tanto, Ni le gusta tanto, mas ama. pero ama. Eu nem gosto tanto da igreja, Me
gusta tanto la iglesia. Na hora de satisfazer minhas necessidades, En la hora de satisfacer mis necesidades, eu procuro outra coisa. busco otra cosa. Mas aqui, Pero aquí eu contemplo os meus interesses. contemplo mis intereses. É um pouco mais elaborado. Es un poco más elaborado. Eu nem gosto tanto dessa mulher que está comigo. No me gusta tanto la mujer que está aquí conmigo, Mas ela me convém. pero me conviene. Eu nem gosto tanto desse marido que eu tenho. No me gusta tanto el marido que tengo, Mas ele me convém. pero me conviene. Então uma coisa é a necessidade, Así que es una cosa la necesidad, outra coisa é a conveniência. otra cosa es la conveniencia. Mas se você perguntar para as pessoas, Pero si le preguntas a la elas vão dizer gente, o quê? ¿qué van a decir? Que amam. Que aman. Amam aquilo que as satisfaz Aman lo que les satisface e amam aquilo que lhes convém. y lo que les conviene. E quando alguma coisa que convinha Y cuando algo que nos conviene não convém mais, no conviene más, elas mudam de lugar. cambian de sitio. E mudam de lugar Y cambian de sitio em nome en nombre do amor. del amor. Alguém aqui sabe o que eu estou dizendo? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Porque somos mercenários. Porque somos mercenarios, Estamos sempre a negociar. siempre negociando. E não vamos ter problema de dizer que estamos fazendo a coisa certa. Y no tenemos problemas en decir que estamos haciendo lo cierto. Mas agora Jesus vai definir amor como o Pai ama, Pero ahora Jesús define el amor como el Padre como ama, Deus ama. como Dios ama. E ele diz: amor Y dice, amor é como o pastor es como el que pastor dá a vida que da la vida pelas ovelhas. por las ovejas. Essa é a definição de Deus. Esa es la definición de Eu não Dios. sei como é que você anda definindo amor. No sé cómo defines tú el amor. Também. Você pode dizer que ama muito uma coisa, Puedes decir que amas mucho a una cosa, mas por dentro você é um lobo. pero por dentro es un lobo. Eres Ou un você lobo. pode dizer que ama muito alguma O coisa, puedes decir que amas mucho a una cosa, mas por dentro você é um pero mercenário. por dentro eres mercenario. A gente só vai saber se alguém ama de verdade Solo sabremos si alguien ama de verdad quando ele está pronto a dar a vida cuando está listo a dar la vida pelos seus irmãos. por sus hermanos. Nós estamos dispostos a dar a vida pela cidade. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por la ciudad? Jesus diz Jesús dice que a cidade que la ciudad é como ovelhas que não têm pastor. es como ovejas sin pastor. E sabe por que as cidades são como ovelhas que não têm ¿Y pastor? sabéis por qué la ciudad es como ovejas sin pastor? Porque os pastores estão reunidos como se fossem ovelhas. Porque los pastores se reúnen como siendo ovejas. Aqui não é a comunidade das ovelhas. Esta no es la comunidad de las ovejas. Aqui é a comunidade dos pastores. Esta es la comunidad de los pastores. Amém? Glória a Deus. Então aqui não estão as pessoas que estão à busca do que Deus pode fazer por elas. Así que aquí no están las personas que están buscando lo que Dios puede hacer por ellas. Aqui estão as pessoas que sabem o que Deus fez por elas Aquí están las personas que saben lo que ha hecho Dios por e ellas. agora eles estão buscando formas de fazer a mesma coisa pelas Y ahora pessoas. están buscando la forma de hacerlo por los demás. Amém? Glória a Deus, amado. Gloria a Dios, hermanos. Então como é que você define amor na sua vida? Así como defines el amor en tu vida. Como é que você define amor na sua escola? ¿Cómo defines el amor en tu escuela, Você ama a sua escola? en tu colegio? Ou ¿Amas a você tu colegio precisa dela? o la necesitas? Ou você tem interesses por ela? ¿O tienes interés en ella? Você ama seus colegas de trabalho? ¿Amas a tus colegas de trabajo? Ama? ¿Les amas? Deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer uma coisa absurda. Voy a hacer una pregunta que puede parecer absurda. Imagine você, Imagine, só vamos imaginar, vamos a imaginar uma coisa absurda, algo absurdo. que essa noite Que esta noche vai sair um decreto aqui na Espanha, va a salir un decreto en Un España. decreto. Un decreto. que ninguém mais precisa trabalhar. Que nadie más necesita volver a Ninguém trabajar. precisa trabalhar. Nadie más tiene que trabajar. Não tem que levantar cedo, Hay que levantar temprano, trabalhar. ir a trabajar. Todo mundo agora vai receber tudo em casa. Todo el mundo recibirá todo en casa. Não precisa trabalhar. No hace falta trabajar. De agora em diante,
Ahora en adelante, Tudo que você precisa, todo lo que necesitas vem para sua casa. llegará a tu casa. E se você não gostou Y si no te gusta do seu carro, del coche, você pode devolver lo devuelves, e eles vão te mandar um carro do jeito que você te gosta. envían otro que te guste más. Agora é assim. Ahora es así. Ninguém precisa trabalhar. Nadie necesita trabajar. Pergunta. Pregunta, Você iria trabalhar amanhã cedo? ¿irías a trabajar mañana temprano? Você iria trabalhar amanhã cedo? ¿Irías a trabajar mañana? Então nós não estamos lá pelas pessoas. Así que no estamos por la gente. Então quando você tenta evangelizar o seu colega de trabalho, Así cuando tú intentas evangelizar a tu Y diciendo colega de así, trabajo diciéndole, Jesus te ama, Jesús te ama, Deus te ama Dios te ama, e eu y também. yo también, Vem para minha igreja, ven a mi iglesia, conhecer o amor de Deus. conocer el amor de Dios, Mas seja rápido, pero ven rápido, porque se alguém me oferecer um salário maior, porque si alguien me da mejor sueldo, eu deixo você te dejo e vou evangelizar outra y voy a pessoa. evangelizar a otra gente. Porque eu nunca estive aqui Porque no he estado aquí nunca por amor a você. por amor a ti. Eu só estou aqui Estoy aquí porque eu preciso porque necesito desse dinheiro. el dinero. Mas eu sou crente. Pero soy creyente. E para Deus continuar me Y abençoando, para que Dios me siga bendiciendo, eu tenho que evangelizar você. tengo que evangelizarte. Porque se Deus souber Porque si Dios que supiera eu vim trabalhar que he aqui venido a trabajar aquí e não evangelizei y você, no te he para evangelizado, você converter para a religião dele, para que tú te conviertas Ahora a que eu su chegar lá na religión, igreja, cuando llegue a la iglesia, Deus não vai me dar mais bênçãos. Dios no me dará más Porque ele bendiciones vai achar que eu sou um empregado ruim. porque va a entender que Então, soy un pelo mal amor de empleado. Deus, Así que por el amor de Dios, dá para você ir no culto puedes venir al culto e aceitar y Jesus, aceptar a este Jesús porque eu te amo. porque te amo. Nós estamos mentindo para as pessoas. Estamos mintiendo a la gente. E aí eu queria terminar com uma pergunta Y me gustaría terminar con una pregunta profunda. profunda. Quando você vai na padaria, Cuando vas a la panadería, é para comprar pão ¿es para comprar pan ou encontrar o padeiro? o encontrarte con el panadero? Se até hoje você vai à padaria Si hasta hoy vas a la panadería para comprar pão, para comprar pan, o seu amor su amor é de lobo es de lobo ou mercenário? o mercenario. Porque nós deveríamos estar indo à padaria Porque tendríamos que ir a la panadería para encontrar nosso irmão. para encontrar a nuestro hermano. E não é pelo que ele pode dar para nós, Y no es por lo que él me puede dar, é porque é pelo que nós temos que oferecer para es ele. por lo que tengo para ofrecerle a él. Amém. Vamos ter uma palavra de oração Vamos a orar para que nós sejamos livres para que seamos libres desse espírito de este espíritu de lobo de lobo e mercenário. y mercenario. Porque nós não somos filhos de lobo Porque no somos hijos de lobo e nem de mercenário. ni de mercenario. Nós somos filhos de Deus. Somos hijos de Dios. Nós somos filhos do amor. Somos hijos del amor. Essa é a nossa identidade. Esa es nuestra identidad. Essa é a nossa natureza. Esa es nuestra naturaleza. Nosso Pai nos ama Nuestro Padre porque nos a ama vida está em nós. y la vida está en nosotros E nós espontaneamente a damos. y de forma espontánea la damos Para que outros irmãos para que otros hermanos possam conhecer o amor de Deus através de nós. puedan conocer el amor de Dios a E través de conheçam o nosotros Pai através de nós. y conozcan al Padre a través de nosotros. Então nós temos uma identidade, Así que tenemos una uma identidad, natureza una naturaleza e propósito. y un propósito. E o propósito da nossa Y vida el propósito de nuestra não é vida ser abençoado, no es ser é bendecido, revelar, es revelar revelar o amor de Deus el amor de para Dios aqueles que ainda não conhecem. para los que aún no le conocen. Pessoas. Y amar a la gente, Não como nós gostaríamos de amar. no como nos gustaría amar, Não como nós achamos que é preciso amar. no como nosotros creemos que Não hay que como, amar, não como nós temos interesse de amar, no según el interés de amar, mas como Cristo nos amou. pero como Cristo nos ha amado. Só assim é amor. El amor es así solamente. Se você está fazendo alguma coisa por necessidade Si estás haciendo algo por necesidad ou porque é importante, o porque es importante, ainda não é amor. aún no es amor. Porque alguém que faz por necessidade
Porque lo que haces por necesidad ou porque é importante, o porque es importante a obrigação, o por obligación, e está fazendo por interesse. estás haciendo por interés. E aquilo que é feito por Y interesse todo lo que es hecho por interés não é amor. no es amor. Olha para cá. Mírame. Nós pensamos que a maior crise do mundo no final dos dias Pensamos que la crisis más grande de los últimos días del mundo vai ser uma crise religiosa. será una crisis religiosa. E não é. Y no es. A maior crise da humanidade La crisis más grande de la humanidad é porque o direito, es porque el derecho, a ideia do direito, la idea del derecho, a iniquidade, la iniquidad, a ideia de fazer as coisas la idea de hacer cosas para satisfazer a necessidade para satisfacer nuestras ou necesidades contemplar o interesse. o para tener interés, Isso é iniquidade. es iniquidad. A humanidade não se tornará uma humanidade ímpia. La humanidad no se va a cambiar en una humanidad impia. Não é, a humanidade não vai se tornar uma humanidade que faz as coisas erradas. No es la humanidad que hará cosas equivocadas. A humanidade se tornará uma humanidade que faz tudo por interesse. Se transformará en una humanidad que lo Que hace há todo iniquidade. por interés. Não há justiça, Sin justicia. só há juízo. Solo hay juicio. Eu faço Lo hago para merecer, para merecer. para ter o direito. Para tener el E derecho. Jesus Y diz Jesús dice que isso apagará que eso apagará o amor el amor de quase todos os de corações. casi todos los corazones. Então, o que está nos afastando de Deus Así que lo que nos aparta de Dios não são as coisas erradas, no son las cosas erradas, mas é fazer a coisa certa, pero es hacer la cosa cierta por interesse. por interés. Porque as pessoas não vão conhecer o amor. Porque la gente no conocerá el amor. E quando não houver amor, Y cuando no hay amor, não haverá fé. no habrá fe. Por isso que Deus diz assim: Por eso Dios dice, por acaso, quando o Filho do Homem vier ao mundo, ¿acaso cuando el Hijo de regresar al mundo encontrará fé na terra? encontrará fe en la tierra? Porque se não há amor, Porque si no hay amor, não é fé, no hay fe. é crença, Es creencia, é religião. es religión. Então o mundo vai ficar cada dia mais religioso. Así que el mundo se transformará cada vez más religioso. Cada dia mais as pessoas vão querer fazer coisas certas Cada vez más la gente va a buscar hacer cosas ciertas para merecer alguma coisa, para merecer algo, para ter direito sobre alguma para coisa. tener derecho sobre algo. Então o amor vai se esfriar. Así que el amor se enfriará. E se o amor se esfriar, Y cuando el amor se enfría, não haverá fé. no hay fe. Porque a fé não é para receber. Porque la fe no es para recibir, A fé la fe é para sacrificar. es para sacrificar. A fé não é para receber de Jesus. La fe no sirve para recibir de Jesús. A fé La fe é para ser como Ele. es para ser como Él. A certeza de que nós podemos ser Cristo para as La pessoas. certeza que podremos ser Cristo para la Essa é a gente. nossa fé. Esa es nuestra fe. A nossa fé não é o que Deus ainda vai nos dar. Nuestra fe no es lo que Dios aún nos A da. nossa fé é o que Deus já nos deu. La fe es lo que Dios nos ha dado Para que nós possamos ser Cristo para as pessoas. para que seamos Cristo para los demás. Amar as pessoas. Amar a la gente. Como nosso Pai nos amou. Como nuestro Padre nos ha amado. Por isso o nosso Evangelho. Por eso nuestro Evangelio, O poder do nosso el Evangelho. poder de nuestro Evangelio, Não está nas bênçãos que nós recebemos. no está en las bendiciones que podamos O recibir. poder e autoridade do nosso Evangelho. El poder y la autoridad de É nuestro que Evangelio todos aqui es que todos acá querem ir para a cruz. vayan a la cruz. Quieran ir a la cruz Em favor do seu irmão. en favor de los demás, su hermano. O poder do Evangelho El poder del Evangelio é a cruz. es la cruz. Cristo nos mostrou o caminho da salvação. Cristo nos ha enseñado el camino de la Você quer salvación. conhecer o caminho da salvação? ¿Quieres conocer el camino de la salvación? Caminhe para a sua cruz. Camine hacia su cruz. Abra mão do seu direito. Abdica de tus derechos Para que as pessoas possam conhecer para que la gente pueda conocer como o amor de Deus é. cómo el amor de Dios es. Amém. Fala com Deus aí agora. Hablo con Dios ahí ahora mismo. Eu queria orar nessa noite por algo muito específico. Quisiera orar por algo muy específico esta noche, Pela raiz de amargura. por la raíz de amargura. A palavra de Deus diz: no que depender de você, La palabra de Dios dice, en lo que depende de ti, tenha paz com todos os que homens. tengas paz con todos los hombres. Busque a paz Busque la paz e a santificação, y la santificación
Porque se não houver santidade em nós, Porque si no hay santidad en nosotros, as pessoas não vão poder ver Deus. la gente no verá a Dios. Quando a palavra de Deus diz sem santidade, Cuando la palabra de Dios dice que sin santidad ninguém verá a Deus, nadie verá a Dios, não é para que eu seja santo no es para que yo sea santo e mereça ver Deus, y merezca ver a Dios, mas é para que eu seja santo es para que yo sea e santo Deus seja visto através y de que mim. Dios sea visto a través de mí. Então a minha santidade Así que mi santidad é porque eu conheci o amor de es Deus porque he conocido el amor de Dios e agora eu me santifico y ahora me santifico para que as pessoas vejam Deus para que las personas vean a através Dios de mim, a través de mí, como eu vi. como yo lo he visto. E a única coisa que pode comprometer essa Y santidade la única cosa que puede comprometer esta é a santidad raiz de amargura. es la raíz de amargura. Nem os próprios pecados, os pecados já foram perdoados. Ni los propios pecados, porque han sido perdonados. Mas às vezes você está guardando no seu coração a raiz de amargura. Pero a veces guardas raíz de amargura en tu corazón. E a palavra diz que quando há uma raiz de Y amargura, la palabra dice que cuando hay una raíz de amargura, ela contamina todas as coisas. contamina a todos, a todo. Mas o perfeito amor Pero el perfecto amor vai remover do seu coração removerá de tu corazón a amargura. la amargura. E eu creio nessa noite. Y creo que en esta noche Eu quero orar por essa igreja. quiero orar por esta iglesia. Porque eu creio que Deus quer revelar muitas coisas maravilhosas através dessa igreja. Porque creo que Dios quiere revelar muchas cosas maravillosas a través de esta iglesia. Durante esses dias, Durante estos días, Deus está derramando o seu Espírito Dios está derramando su espíritu para fazer através dessa igreja para hacer a través de esta iglesia coisas que vocês nunca imaginaram que Ele cosas que poderia jamás fazer. habéis pensado poder hacer. Mas Deus revela ao meu Pero coração Dios reveló a mi corazón que há muitos aqui que a muchos aquí que carregam que llevan consigo raiz de amargura raíz de amargura, do seu passado, de su pasado, da sua história. de su historia. Pessoas que às vezes vieram para esse lugar, Personas que han venido a este lugar, saíram dos seus países, que han salido de sus das países, suas de famílias, sus familias, porque estavam amarguradas. que estaban amargurados. Queriam buscar algo, Querían buscar algo, satisfazer seus desejos, suas necessidades, satisfacer sus deseos y de alguma necesidades maneira, de alguna manera, porque estavam amargurados. porque estaban amargurados. E estão trabalhando duro, Están trabajando arduamente, estão fazendo o seu melhor, están haciendo su estão mejor, se esforçando, se están esforzando, mas ainda não se libertaram pero aún no se han da sua liberado amargura. de su amargura. E Deus quer remover de todos os corações aqui Y essa Dios quiere noite remover de todos los corazones aquí qualquer raiz de amargura. cualquier raíz de amargura. Às vezes é uma amargura que veio da igreja, A veces es una amargura que viene de la iglesia, de uma outra igreja, de otra iglesia, de um outro lugar onde você de esteve. otro lugar donde estuviste. E isso, enquanto houver raiz de amargura, Y mientras haya raíz de amargura, você não vê Deus. no verás a Dios. E Deus não pode ser visto através de Y Dios você. no puede ser visto a través de ti. Fala com Deus agora. Habla con Dios ahora.